Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Mundo do FM. Sejam todo mundo muito bem-vindo. No Clube da FM, sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, vulgo FM aqui para vocês. Como vocês estão nessa bela tarde de Copa do Mundo? Meus amigos, eu também estou continuando, né? Aqui o canal não para nas produções, né? Não só da Copa do Mundo, né? A gente vem fazendo vídeos aqui no canal, né? Seja nas partidas iniciais, eu vou trazer também o vídeo da partida da Suíça e Catar, então calma, daqui a pouco sai, tá? Calma, daqui a pouco sai, eu sei que você tá assistindo, eu sei que você tá acompanhando. Vai ter vídeo no canal, já peço de antemão para você se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, dá like para me ajuda bastante, compartilha esse vídeo com todo mundo. Se tiver o botão de hypar, cara, hype esse vídeo, me ajuda aí, me ajuda na moralzinha. A gente tá tentando chegar na meta de 200 seguidores, pelo menos assim, me ajudaria demais, eu fico agradecido sempre. Siga a gente também nas outras redes sociais, também no TikTok, seja também no Instagram e também no Mundo da FM, o blog onde a gente fala sobre, seja Fórmula 1, seja também sobre futebol, né, seja também sobre música, seja sobre qualquer outro assunto, envolvendo opiniões também de maneira gerais. Vai estar tudo aqui na descrição, são os primeiros links aqui do vídeo, então é só você acompanhar aqui o Mundo da FM, o Clube da FM, e tá tudo certo, tudo tranquilo, meus amigos. Ah, Felipe, eu pensei que você não ia mais produzir conteúdo do Flamengo e do AD Guarulhos. Você estava errado, meu amigo. Até porque eu estou aqui, né? A gente já mantive meu compromisso de poder falar sobre as duas equipes. Está acontecendo agora o jogo, né? Acho que vai voltar do intervalo, né? Eu vou assistir o jogo da Suíça e Catar para comentar depois, brevemente aqui também no canal. Mas falando sobre o jogo que aconteceu nessa nona rodada, jogo duplo, na 10ª rodada também para alegria da minha vida, até porque, para quem sabe, eu acompanhei esse jogo em duas telas, né, até porque os dois times estavam jogando no mesmo horário. Né, a 10ª rodada vai ser a mesma coisa da nona, então o AD Guarulhos enfrentou fora de casa o Votorati e o Flamengo enfrentou em casa a equipe do Paulínia. Vamos lá, vamos com calma. Esse vídeo pode até ficar mais longo, né? Assim como foi da última vez que a gente trouxe vídeos dos dois clubes jogando ao mesmo tempo. A gente vai separar, inclusive vai ter um timer aqui, né? Esse timer vai estar rolando aqui. Você pode clicar nos capítulos, né? O capítulo onde vai ter tanto o início agora, né? E vai ter o capítulo falando sobre cada uma das partidas, das duas partidas que aconteceu, para deixar tudo bem claro, tudo bem definido, até porque você não vai querer se perder aqui durante o nosso falatório, cada um vai querer escutar um pouco da equipe, um pouco do seu time, o que aconteceu na partida. Eu não consegui assistir, Felipe. Tudo bem, fique tranquilo, estou aqui para resumir para você e para analisar, fazer pontos de análise também. Bom, gente, fomos do céu ao inferno, né? O céu foi o Flamengo, né? Obviamente, que acabou vencendo a equipe do Paulínia por 1-0. E o inferno foi a partida melancólica. Melancólica é uma palavra boa, né? Não foi uma partida ofensivamente ruim, não no sentido de ofender alguém, mas de ofensividade, né? De ataque ofensivo. Mas foi uma partida melancólica por tudo que aconteceu pelo lado da AD Guarulhos e por tudo que pode acontecer posteriormente, principalmente envolvendo os tribunais. Então é óbvio que eu vou apurar um pouco mais, né? Já falando de antemão, né? Surgiu uma notícia durante o jogo da transmissão do Flamengo de Guarulhos contra o Paulínia, quase falei Paulinense, contra o Paulínia, que talvez o AD Guarulhos sofra uma punição de 12 pontos, possa acabar perdendo até 12 pontos para a escalação de um jogador irregular, né, que jogou muitas partidas. Então eu tenho até uma ideia de quem é, não vou falar obviamente por respeito e por ética jornalística, até porque eu não tenho essa apuração, não tenho esse nome, eu vou apurar, obviamente foi uma informação que foi divulgada pela assessoria do Flamengo, a gente sabe como são as duas equipes, né, principalmente as duas equipes aqui de Guarulhos, pode ser uma informação verdadeira, pode ser uma informação falsa, pode ser uma informação para provocar, a gente não sabe, até porque não tem nada divulgado por enquanto, né, é só uma informação que foi divulgada no momento, foi tipo um hot take, pá, explodiu assim, apareceu e é isso. Então, calma, torcedores, calma, né? Torcedores, calma, a gente vai trazer mais vídeos ao longo da semana, além dos vídeos da Copa do Mundo rolando aqui, né? Inclusive tem a playlist da Copa do Mundo,
Vê os vídeos da Copa, cara. Tem análises muito legais aqui. Eu sei que as thumbs não estão muito boas, mas é porque é complicado. A vida é complicada. Enfim. Vai continuar igual, tá? Eu vou melhorar minhas thumbs da Copa do Mundo. Mas as thumbs dos jogos do Paulista estão boas. É porque eu não tive muito tempo de mudar. Bom, vamos começar com um jogo mais fácil de falar. No sentido de... como é que eu posso dizer? Foi um jogo mais tranquilo para se analisar, né? De certa forma, que foi o primeiro jogo aqui, a equipe do Flamengo, né? O Flamengo enfrentou em casa o Paulino desesperado para tentar se classificar. O Paulino que vinha de 4 derrotas seguidas, acumula sua 5ª derrota seguida, chega na 10ª rodada, inclusive na última colocação, pelo saldo de gols, inclusive também por conta também do Votorati ter vencido por 4-2 a equipe do AD Guarulhos, mas daqui a pouco a gente fala do Votorati do AD Guarulhos. Muito que bem, gente. A equipe do Renan Martins promoveu várias substituições, né, durante dessa partida, né, já estava classificado mesmo, já vinha jogando de certa forma de um freio de mão um pouco puxado, mas eu também dá para entender, por exemplo, no jogo contra o Paulinense e também no último jogo contra o Clássico, né? No Clássico mais ou menos, porque o Clássico ainda estava em aberto, então foi um jogo ruim de fato do Flamengo. Mas no jogo contra o Paulinense, já estando classificado, já entrou de fato classificado na partida, ele não se classificou pela vitória, já estava classificado por conta dos outros resultados que já tinham ocorrido. Se eu não me engano, o jogo foi no domingo, então resultados que tinham ocorrido no sábado, principalmente com o Audax, né, já classificando a equipe do Flamengo. É um Flamengo de meio de freio de mão puxada, né? Eu já tinha comentado no jogo passado, foi um jogo horroroso, que pode enganar as pessoas, porque quando você lembra dos últimos minutos, foram os últimos minutos de muita intensidade, de muita trocação, de muito lá e cá, mas ao mesmo tempo o jogo todo, os 90 minutos, foi muito pouco, gente, foi muito pouco. Foi um time do Flamengo muito desligado, um time do Flamengo que perde muito quando você não tem, por exemplo, um meio-campista que consegue ser essa conexão entre o meio e o ataque, consegue ser não só esse meia físico, como é, por exemplo, o Lucas Silva, que inclusive está machucado. Aí eu descobri o porquê que ele não está jogando, ele está machucado. Eu pensava que ele estava suspenso, mas eu não lembro dele ter sido suspenso por cartão, ele estava machucado, então, confirmando as minhas suspeitas também. O Biel, inclusive, que é o outro volante titular, tá fora do jogo da próxima rodada, né, da décima rodada, o que também não é nenhum problema, né, o Flamengo já está classificado, então vale como teste e rodagem dos outros elencos, né. A gente tem alguns pontos interessantes, inclusive quando acabar a 10ª rodada, vai ter um vídeo aqui no canal também, já prometendo sobre... Eu sei que vai irritar muita gente, tá? Eu sei que vai irritar e eu sei que eu vou tocar nos pontos meio perigosos que as torcidas não gostam, mas é os pontos fortes e pontos fracos das duas equipes e o que elas mostraram até a 10ª rodada de interessante e de o que pode cuidar, né? Até porque a gente tá analisando as duas equipes aqui, seja o Guarulhos, seja o Flamengo, saber quais são seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. Até porque são duas equipes que são imperfeitas, e tudo bem, né? Todas as 24 equipes são imperfeitas, né? Até mesmo a primeira colocada, né, que é o IAC, tem imperfeições, jogou mal a última rodada, inclusive. Tem imperfeições, e tudo bem, né? A gente sempre busca melhorar, e é legal a gente saber mais ou menos quais são os pontos fortes e os pontos fracos das duas equipes, antes da gente entrar no mata-mata de fato. Eu sei que a gente tá no clima de Copa, Felipe, você podia deixar isso de lado, mas não. A equipe do Renan Martins promoveu mudanças. Eu acho que ele vê os meus vídeos. Eu acho que não, na verdade. Mas a equipe do Renan Martins promoveu mudanças, inclusive algumas mudanças que eu tinha pedido. Vou até me ajeitar melhor na cadeira. Ele tinha feito algumas mudanças que eu tinha até pedido, né? É claro que eu preferia muito mais ver o Raul no ataque em vez do Molina, mas também tinha pedido o Molina, né? Então ele promoveu 8 modificações na equipe titular, né, do Flamengo. O Flamengo que, em comparação ao AD, eu já vou deixar esse hot take, né, esse exclamação. A equipe do Flamengo tem mais elenco que o AD. Isso dá pra perceber. O AD tem... Não acho que o AD tem um time melhor, mas eu acho que o time do AD Guarulhos é um time bom, mas não tem um elenco bom. Sabe? Não tem peças de substituições onde você vê, inclusive hoje, no jogo de hoje, foi a prova cabal. Mais uma vez, né? Como foi também no jogo do Paulinho,
Hoje também foi um jogo... É claro que teve alguns pontos que a gente já vai citar, né, na minutagem do jogo do Votorati, mas também as substituições também não ajudam. A equipe do AD Guarulhos tem peças muito fracas no seu banco, né? São poucas peças que talvez possam modificar uma coisa ou outra, mas muito pouco, não são melhores que os titulares. E o Flamengo tem peças de boa qualidade no seu banco de reserva. Você vê, por exemplo, já tinha pedido o Matheus Roger começou como titular, né? Vem com uma linha com o Gustavo Silva. O Juan estava suspenso, volta para a última rodada, né? Mas ele estava suspenso, então fez uma linha com o Tognella e o Antenor que estava como lateral esquerdo volta a ser zagueiro. Os dois zagueiros, né, podem fazer tanto a lateral esquerda quanto a zaga, né? O Tognella, inclusive, quando estreou, jogou como lateral esquerdo. Volta o Giovani, ele mesmo, né? Quem lembra do jogo contra o Audax, ele está de volta. Quem lembra do jogo contra o Votorati na primeira rodada, ele era o titular contra o Votorati, né? Lá em Votorantim. Ele volta até para ganhar rodagem, para ganhar alguns minutos, até porque ele não estava jogando, basicamente. Inclusive, muito criticado esse lado esquerdo, nessa lateral esquerda, talvez seja o ponto de mais defasagem da equipe do Flamengo, né? Você tem jogadores como Neto, que não engrenou de fato. Deu certo pelo encaixe, pelo sistema, pelo posicionamento que os jogadores conseguiam e pelo entrosamento deles, né? O Neto conseguiu segurar a bronca, mas nos últimos jogos, até a sua substituição e a sua troca, né? Porque, por exemplo, na última rodada, acabou jogando o Antenor porque o Neto estava fora. O Antenor fez o seu papel, tá ligado? Ele foi correto, né? Não teve tanto... Ai, meu Deus do céu. Até porque ele não era um lateral ofensivo. O Antenor não subia as linhas. Era um lateral que ficava mais, né, como zagueiro, né? Como terceiro zagueiro mesmo. A gente tem o Giovani de volta. O Giovani fez uma partida correta também. Nada muito uau, mas também, né? É uma posição que fica em aberta. Você tem, por exemplo, na primeira rodada, eu lembro do Albernaz. É um lateral do Sub-20 do Flamengo. Tá jogando agora o Sub-20. Talvez pudesse ser uma opção da base que o Renan poderia testar mais. Eu gosto do... Bom jogador, inclusive, jogou bem a copinha, né? O Matheus Roger merecia já uma chance. É claro que o Luan engoliu qualquer possibilidade, até porque já é um goleiro mais pronto, né? E o próprio Matheus, por mais que seja cria da base do Corinthians e também do Avaí, é um goleiro que não tinha estreado no profissional, então esse é o primeiro jogo de profissional dele, pelo menos o que a gente tem de registro, né? É o primeiro time profissional que o Matheus Roger joga, então muito legal por ele, muito legal para ele também. Giovani na lateral esquerda, a lateral esquerda fica em aberto, né? Tanto pode ser o Neto, pode ser agora o Vitinho, que chegou e chegou bem, chegou muito bem, inclusive, e o Giovani, que talvez vire uma terceira opção, até porque por mais que ele jogue bem, sabe, tipo, não demonstrou tanto. E acho que nem culpa dele. Talvez ele não tenha aproveitado a chance da melhor maneira possível. É aquela coisa, ele foi um lateral correto, mas não foi uau para tomar a posição. Até porque se o clube tá contratando um lateral esquerdo, já se imagina algumas coisas, né? Já se imagina que é um ponto de carência da equipe. Um lateral, inclusive, que veio do São Caetano. Muito que bem. No meio de campo vem o JP e o Diogo Bolt, uma dupla de volantes novas, né? O Biel estava suspenso, né? O Biel tava suspenso, não. Coloca o JP, né? O Lucas Silva tá no DM, então coloca dois volantes mais contenção, dois volantes mais de caça mesmo, né? Dois volantes mais que não sobem muitas linhas, mas aí tem um ponto muito interessante do próprio Diogo, que fez uma boa partida, inclusive na partida passada, que foi trágica por parte dele, porque ele estava tentando simular muito o que o Lucas estava fazendo, não estava dando certo. Eu acho que dessa vez ele conseguiu equalizar melhor, sabe? Conseguiu... Tá bom, aqui eu consigo não só destruir as jogadas do Paulinho, mas também consigo até um certo limite da faixa, né, certo limite da área, né, não chegar dentro da área para ser esse Paulinho, né, esse jogador de meia que avança e consegue ser mais um jogador dentro da área para o ataque, mas é um jogador que pode construir, né, um jogador de construção de contra-ataques. Eu acho que eu gostei muito dessa ideia do Diogo, né, o Diogo
se transformou de um jogo para o outro, fez uma excelente partida. O Enzo, camisa 10, o Pedrinho, o PV e o Molina, são 8 alterações, do meio para frente todos são reservas ou jogadores que jogaram muito pouco. O Molina é reserva, o PV é reserva, o Pedrinho recebendo oportunidade como titular e aproveitou, para mim, aproveitou bem. O Enzo voltando, né? O Enzo que era titular no começo, volta agora, inclusive um pedido, coloque mais o Enzo e o Kaique, acho que são 2 jogadores que tem o refino da bola, tem tanto o passe e também tem essa característica de motorzinho, né? Ser um motorzinho que consegue... tudo bem que nas primeiras rodadas eles não tinham tanto entrosamento e talvez até conflitassem entre si, mas, por exemplo, no primeiro clássico, jogaram muito bem juntos, sabe? Não só nos lances de bola parada, mas também nos lances de tabela, de passe. São jogadores construtivos, motorzinhos muito interessantes para a equipe do Flamengo. Não dá para. Eu acho que quando você tem 2 jogadores que, por mais que sejam de características muito semelhantes, mas o Kaique pode fazer esse lado, o Enzo joga mais centralizado, são 2 jogadores que podem potencializar a equipe do Flamengo, sabe? São 2 jogadores muito bons, inclusive. Né? E aí você tem o Paulinho com o Luigi, o Cauê, o JV, o Patrick, o Lucas, Furlan, Alisson, o Nicolas Blá Blá, o Nicão, o Tinga e o outro JV, né? O João Victor, né? 2 JVs na equipe do Paulinho. O primeiro tempo, cara, um primeiro tempo bastante controlado, né? Um primeiro tempo sem muito... como é que eu posso dizer? Sem muitos lances de criatividade, um primeiro tempo onde o Flamengo conseguia dominar as ações, principalmente porque, por mais que botasse os reservas e a gente não via tantos lances de ofensividade pelas 2 equipes, tantos lances de criatividade também, 2 lances muito comuns que a gente via, por exemplo, do lado do Paulinho, foi no jogo todo, inclusive, o Paulinho apostando principalmente nessa bola lançada e talvez se botasse a bola no chão não conseguisse disputar com nenhum clube, né? E aí pode ser um ponto de crítica do próprio torcedor. A equipe do Paulino não consegue disputar na bola pelo chão, né? Ou seja, no passe, nesse passe mais simples, nesse 1-2, nessa triangulação, Paulina não tem isso. Paulina não consegue treinar isso. Paulina tenta muito esses lançamentos, né, fora de casa, né? A gente vê um Paulina muito desesperado para tentar fazer esse gol, até porque precisa, né? Muito combativo. É um Paulina que precisava, principalmente, fazer alguns lances mais perigosos, então tentava principalmente esses lançamentos. E um Flamengo do outro lado que tentava mais jogar um jogo mais por baixo, né? Tentando encontrar principalmente quando você via os 2 laterais sumindo, tanto o Gustavo Silva pela direita e também como o Giovani pela esquerda. O Giovani subia pouco, né? O Gustavo acabava subindo mais e deu lances mais de perigo com o cruzamento para o meio da área com o Molina, por exemplo, né? O Molina que inclusive fez o gol no final, né? O gol na segunda etapa, né? Os 51 minutos. Mas de certa forma, gente, olha, até o lance capital do primeiro tempo, que inclusive vamos comentar aqui, né? Aos 40 minutos teve o pênalti. Não teve tanta coisa, tá? Foi um Flamengo que, de certa forma, fez o seu correto, né? Contra um Paulinho que estava muito desesperado, né? Teve chances, por exemplo, do PV, que não conseguiu aproveitar muito bem. Acredito que, por exemplo, o PV, por mais que tenha jogado bem, acho que poderia ter jogado... É foda falar, pode jogar melhor, tudo pode ser melhor, né? Isso não é uma crítica. Tá? Inclusive já comentando aqui, falar que uma pessoa pode ser melhor não é crítica de nada, tudo pode ser melhor, né? Então, acho que o PV poderia ter aproveitado melhor as suas oportunidades, poderia ter, por exemplo, talvez ter feito um passe a mais, talvez poderia ter feito um lançamento a mais também. Acho que foi muito afobado, inclusive até para tentar aproveitar algumas oportunidades como titular, né? Vem recebendo novamente uma chance para ser titular nessas rodadas, até para o elenco estar descansando, né? Normalmente o dono da posição é o Renato ou o Thiaguinho, ou o próprio Kaique pode jogar por ali também, então a gente vê mais ou menos tentar aproveitar essas oportunidades. É um Flamengo misto que tenta aproveitar essas oportunidades e consegue, né? Contra um Paulinho muito desesperado e pouco criativo, não tentando muita coisa. Lance capital dos 40 minutos, um pênalti que para mim foi um não assinalado, inclusive em cima do Molina. O Molina recebeu uma carga. Ah, Felipe, mas o zagueiro, né? Se não me engano era o Patrick ou o JV, enfim. Ele não foi por querer. O sem querer também é pênalti, né? Então, um lance mal assinalado. Na segunda etapa, o Flamengo começa a fazer a mesma coisa de sempre. Consegue dominar muito bem, principalmente por baixo. É um time que tem muita dominância, né, nessas bolas divididas por baixo.
Pelo alto foi bem também, por mais que... E teve até, por exemplo, eu não sei se... Agora eu não vou lembrar de cabeça se foi no primeiro ou no segundo tempo, que tentou um gol olímpico ali com o Enzo, quase, né? O Luigi... foi no primeiro tempo, se eu não me engano. O Luigi conseguiu tirar a bola, o Paulino não ia tomar esse gol, mas se por acaso tomasse, ia ser um puta de um golaço. O Flamengo continuando no segundo tempo fazendo a mesma coisa, colocou os seus titulares, colocou o Vitinho para jogar, o Vitinho deu mais mobilidade, deu mais gás. Eu acho que, por exemplo, essa foi a diferença, por exemplo, das estreias de outros jogadores ao longo do decorrer da competição, que foi, eu acho que o Vitinho entrou numa rotatividade já, assim, ó, já encaixada. Diferente, por exemplo, de outros jogadores que começaram mais lentos e hoje tem mais oportunidades e conseguem jogar melhor, né? A jogada, por exemplo, do gol nasce principalmente desse contra-ataque, desse passe que sai do próprio Vitinho, né? Fazendo o passe para o Pedrinho dominando e conseguindo encontrar o Molina, que faz esse pivô já tirando do zagueiro, né? Já tirando, deslocando o zagueiro no corpo mesmo, fazendo esse 9, fazendo o 9 e conseguindo fazer o gol. Resultado muito importante para a equipe do Flamengo. O Flamengo continua vencendo, empolga principalmente esse elenco reserva, né? Teve lances meio estranhos, né, no final do jogo, né? Um lance esquisito ali com o Matheus, que ele tomou um cartão amarelo, podia ter tomado um vermelho ali de bobeira. Não era o último homem, então não tomou um cartão vermelho, mas poderia ter tomado um cartão vermelho de bobeira. Empolga, eu sei que é complicado, né? No último vídeo eu falei, nossa, que jogo horroroso, mas venceu, o que importa. Dessa vez foi um jogo sistemático, foi um jogo meio dá pra se dizer burocrático, porque a equipe do Paulino não conseguiu fazer nada além do que lançamentos. E eu tô sendo bem honesto aqui, né? O vídeo tá com 21 minutos de vídeo e eu estou repetindo e reafirmando. A equipe do Paulino não tem jogadas, não tem criatividade, não tem nenhum lance que faça comover o torcedor do Paulínia para mais do que lançamentos e seja o que a Deus dará. E a equipe do Flamengo está muito bem acostumada, né? Tá muito bem acostumada, até porque esses lançamentos, eles são lançamentos que não tentam encontrar um cabeceio, é um lançamento que dá Deus dará e o jogador do Paulínia tá solto, tá sozinho, né? E a equipe do Flamengo consegue muito bem lidar com isso porque tem excelentes defensores, né? O Tognella e principalmente o Antenor, que para mim é disparado um dos melhores zagueiros dessa competição. Bom, agora vamos falar do jogo horrível, triste dessa rodada também, que aconteceu, né? O jogo da AD Guarulhos. O AD Guarulhos perde por 4-2 contra o Votorati. O Votorati aproveita... Ó, já vou deixar bem claro, tá? Aproveita-se principalmente cera pra caralho. Aproveita-se também de se jogar, né? De se jogar e do próprio estádio, que é um lamaçal, né? Eu tinha falado isso no vídeo da primeira rodada, por mais que o Flamengo não tava encaixado, mas, cara, que estádio horroroso, cara. Não é lamaçal, né? Esses buracos, pô, puta estádio mal feito, né? Largar nas traças. E aí não é culpa do Votorati, porque tá aproveitando o seu próprio território. O estádio do estádio do Ninho do Corvo é péssimo também. Qualidade péssima, né? Até porque é lá onde se treina também. Mas não tem muito o que fazer, né? Precisa fazer reformas. Na verdade, não tem muito o que fazer não, né? Precisa fazer reformas mesmo. Enfim, o Votorati entra em campo com o Belmonte, Gabriel Soares, Sorriso, Eduardo Martins, Bruno Silva, Gabriel Xavier, Marcelinho, Ataíde, Cauã, Daniel, Thiago Silva e o Alamino. Desesperado, né? O Last Dance não tem mais Giovânio. Contra um AD Guarulhos, né? Do técnico Tom e do Anderson. Juliano, Rafinha, Lucas, Alisson, João Vitor. Na linha de defesa, o Paulo e o Hugo e o Daniel Silva como meios de campistas, o Lipe, o Gabriel dos Santos e o Vinícius Caveira, que hoje deu uma assistência, mas pouco fez também. Cara, uma equipe da AD Guarulhos que no primeiro tempo, eu vou ser bem sincero, tá? O AD Guarulhos que no primeiro tempo, já aos 40 segundos, já tenta fazer lances de perigo, já tem um lance de perigo de um cruzamento do Hugo para a finalização, por exemplo, do Daniel Silva, que jogou bem, né? Fez uma boa partida dentro do seu possível. Mas é uma equipe da AD Guarulhos muito nervosa, muito esquisita também, ao mesmo tempo que conseguia encaixar, né, lances de perigo, foi melhor na qualidade, né, e é sempre bom deixar claro que por mais que o resultado foi uma tragédia, e o time foi patético no segundo tempo também,
E no primeiro tempo foi patético defensivamente, segundo tempo pior ainda. Sempre bom deixar bem claro. É bom a gente colocar os pingos nos is e colocar o que é correto, o que é certo. A equipe do AD Guarulhos estava jogando bem ofensivamente, conseguia encaixar suas jogadas, né? A gente fala muito desse time do AD Guarulhos, principalmente conseguindo levantar os seus dois laterais para virarem pontas quase, né? Então você tinha uma linha de 3 defensores, né? Ficava uma linha de 3 atrás, e tanto o Rafinha quanto o Santiago, né? Que é o João Vitor, eles iam para linhas de fundo e conseguiam fazer esses cruzamentos, né? O Rafinha, que é um jogador polivalente, ele não era só um lateral direito, mas ele ficava por essa faixa etária essa faixa etária não, né? Essa faixa do corredor direito e conseguir ir pro meio, até pra esquerda, fazia essa ponta junto até com o JV, né? Com o João Vitor também, ficava lá. É um jogador que circulava o campo todo, cara. Um jogador que correu muito. Mas os dois lances do primeiro gol nascem principalmente de erros de saída de bola dele, né? O primeiro gol nasce de um erro de saída de bola do próprio Rafinha, que o Votorati foi muito perspicaz e fatal. Né? Eu acho que esse foi o principal ponto do Votorati, porque o Votorati não jogou futebol. Quando você olha pro placar, parece que o Votorati engoliu na bola, né? Foi a seleção brasileira de 2006. Não foi. Inclusive a seleção brasileira de 2006 também não foi tudo isso. Mas não foi nem o hipotético, né? O Votorati foi muito eficiente, dá para se dizer assim, e aproveitando principalmente dos erros de bola, dos erros defensivos da própria equipe do AD Guarulhos, né? O AD Guarulhos teve 2 erros no começo de jogo, né? O primeiro gol nasce aos 13 minutos numa bola que foi tirada muito mal, né, pelo Hugo. O Hugo tenta fazer o passe ali pro Rafinha. O Rafinha também faz um passe todo esquisito, a bola acaba sobrando e a linha de defesa vai olhando, né? E a bola sobra pro Marcelinho. Marcelinho na cara do gol, de frente pro gol. Aí é fatal, não tinha muito o que fazer, né? Os defensores só estavam olhando, né? A bola passando assim, ele só não vou fazer nada, eu vou deixar passar porque não vai conseguir acertar, e fez o gol. E o segundo gol nasce também, né, aos 28 minutos, uma saída errada do Rafinha, aonde ele tenta fazer o passe ali pro Paulo, se eu não me engano era o Paulo, mas o Paulo já estava tomando o combate na frente ali do Alamino. O Alamino consegue roubar essa bola e faz o passe pro Thiago Silva em profundidade, e o Thiago Silva faz o passe no meio pro Ataíde fazer o gol, né? E eles vão pro intervalo num jogo muito picotado, num jogo triste de ver, num jogo triste, jogo triste por parte do Votorati. O AD Guarulhos tentando, mas muito nervoso, tá? Muito nervoso, principalmente nessa conclusão de jogada. Conseguia fazer tabelas, e aí é um ponto interessante, porque a equipe do AD Guarulhos conseguia fazer tabelas, conseguia fazer 1-2, conseguia fazer lançamentos de proximidade, conseguia fazer triangulações interessantes pelo lado direito, pelo lado esquerdo também. Chegava, mas faltava esse passe final, faltava essa finalização final. Tava faltando isso, sabe? Tava faltando esse detalhe. E aí a gente olha pro segundo tempo, o AD Guarulhos volta bem, né? Volta bastante empolgante, bastante interessante. Não à toa faz o gol de cara, né? Se eu não me engano, até anotado aqui aos 46 minutos, com 1 minuto, num cruzamento do Rafinha lá pela ponta direita para o Daniel Silva no meio da área. Só que depois, em 6 minutos, 6 minutos, 6 minutos? 3. Foi 47 e 49. 3 minutos. Consegue tomar outros 2 gols. E, primeiramente, o terceiro gol, para mim, o Juliano poderia ter ido muito melhor. A linha de defesa toda aberta. O time do Guarulhos todo aberto. Né? O que se tinha no primeiro tempo era um time muito próximos e conseguindo, por exemplo, é claro, o AD Guarulhos faz lançamentos. É um time que tem, por exemplo, seus pontas muito abertos. Tem um time que era muito aberto, né? O Caveira é um jogador que fica e sai dessa área e consegue aproveitar esses lances, consegue aproveitar dessa mobilidade dele. É um jogador que não fica parado. Os pontas eles são muito abertos, então consegue fazer lançamento para esses pontos, para eles partirem em velocidade. Mas o time todo ficou aberto. A defesa ficou aberta, né? Então o Votorati fez o simples, né? Uma defesa aberta, olha só que coisa, eu vou cabecear pro gol. E fez o terceiro gol. E o quarto gol nasce de um lance, pra mim, ridículo, horroroso, onde, né, faz uma cavadinha e faz o quarto gol. O AD Guarulhos faz
o gol de honra, podemos dizer assim, né? O 4-2, o gol do Gabriel dos Santos, mas, cara, jogo triste, tio. Jogo triste. Ah, é isso. Temos que fazer. Os destaques das partidas, né? Pelo lado do Flamengo contra o Paulinho, o destaque para mim vai ser o próprio Molina pelo gol. Do Votorati do AD, o destaque vai ser o Ataíde do Votorati. Se eu dar um destaque para alguém do AD Guarulhos, talvez seja o próprio Gabriel mesmo. Mas diga o que você achou nos comentários, cara. Escreva o que você achou das duas partidas, deixa o like, compartilha esse vídeo pra todo mundo. Se inscreva no canal, tá chegando o Jogo do Brasil, hein? Ó, tô gravando isso aqui antes do Jogo do Brasil. Vou ver o jogo aqui agora da Suíça e também do Catar, pra trazer o vídeo aqui também pra vocês. É isso, até a próxima.